Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. É uma alegria nós estarmos aqui na igreja virtual para trazer a palavra do Senhor. Nós nos alegramos nisso e temos fé que Deus vai falar ao nosso coração neste sábado. Eu quero ler uma palavra, irmãos, que está em Êxodo, capítulo 17 e versículo 32. Eu quero ler somente esse versículo bíblico para falar com vocês. A Bíblia diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Amados e queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra nesse dia, uma palavra de incentivo, uma palavra de Deus aos vossos corações. Nós bem sabemos e conhecemos essa história de Davi, que lutou contra um guerreiro filisteu chamado Golias. E nós bem sabemos, e todos que escutam e conhecem a palavra de Deus, que esse homem ele tinha quase 3 metros de altura, um grande guerreiro, um homem treinado, um inimigo do povo de Deus, que sabia o que falava das artes da luta, de guerra, treinado. Era um homem que os seus próprios instrumentos de luta eram gigantescos, grandes. Não vou trazer medidas e nem peso para que não venha a ter muito espaço, mas era muito conhecido. Agora esse homem ele começa a desafiar ao povo de Deus. Ele começa então a fazer uma ameaça ao povo de Deus e começa a fazer algo diante do povo de Deus e começa a dizer que já não tem mais saída para o povo de Deus. Já não tem mais vitória para o povo de Deus naquele vale. E ele começa, além de ameaçar o povo de Deus, começa a rir do povo de Deus. E começa a dizer dia após dia, e dizer: vocês têm um homem ou um guerreiro para lutar conosco. E aí nós vamos ler a palavra de Deus e nós vamos ver que todo o povo de Deus que estava ali, naquele ponto, naquele lugar, desesperado, não tinha coragem para fazer aquele trabalho. Ele desafiava, o inimigo desafiava e o povo de Deus tremia. O inimigo falava e o povo de Deus se calava. O inimigo ameaçava e o povo de Deus não tinha resposta. Mas um dia chegou um rapaz ali, um jovem, que era um jovem cuidador de ovelha, pastor de ovelha. Era pequeno, não podia usar os equipamentos de guerra, ele não podia, talvez, enfrentar de frente a frente com aquele gigante, mas uma coisa não lhe faltava, era coragem para pelejar aquela peleja. Não importava o tempo que ele... Não importava o jeito que ele estava, não importava a situação que ele estava, não importava quem estava ameaçando o povo de Deus. O que importava é que ele sabia que tinha um Deus maior que o outro inimigo que ele tinha. É isso que eu quero falar neste dia, nesse sábado, aqui na igreja virtual, a todos os irmãos, que às vezes, irmão, nós trememos a base, nós ficamos
estremecido por alguma conversa, por alguma ameaça do inimigo da nossa alma. Às vezes nós ficamos desesperados, às vezes não sabemos o que fazemos. Mas eu quero dizer o diferencial de Davi. Davi era um homem corajoso. Davi não olhava para o tamanho do gigante. Davi não olhou para o tamanho do problema. Davi não olhou para a situação que estava passando. Davi olhou para uma coisa. Ele sabia que ele servia um Deus que era maior que todas as coisas. Davi sabia que o Deus que ele servia não tinha não era limitado. Davi sabia que o Deus que ele servia era todo poderoso. Davi sabia que se ele se adiantasse, Davi sabia se ele fosse para a peleja, quem pelejaria não era ele, mas era o Senhor. É isso, nesses últimos tempos que estamos vivendo, estamos nos acovardando. Quando nos vem a peleja, aí vem a depressão, aí vem a ansiedade, aí vem a peleja. Mas a maior dificuldade diante de uma batalha é a incerteza. Davi tinha a certeza que quando ele desse um passo para frente, Deus pelejaria a sua causa. A Bíblia diz em Jeremias, e Deus respondendo a Jeremias, Deus começa a falar em Jeremias no capítulo e começa a dizer ao seu povo, aliás, no capítulo 12 de Jeremias, e no versículo 5, ele dá uma resposta para o Jeremias, devido às queixas, devido ao que o Jeremias estava passando. Parece ele que não via algumas coisas acontecendo, e ele disse assim: escuta aí, rapaz, se te fadigas correndo com homem que vão a pé, como poderá competir com os cavalos? Ele disse: se tão somente numa terra de paz está confinado, como farás na enchente do Jordão? Se numa peleja que és pequena, como poderás vencer? Como poderás chegar diante de Deus? Como poderá ter a vitória? Quando Pedro escreveu 1 Pedro capítulo 5, verso 6, ele disse: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, eu quero que você preste atenção no que estou falando. Um homem jovem, sem instrução de peleja, um homem que levava marmita para os seus irmãos, se tornou um grande vencedor. Ele não foi lá com expectativa de se mostrar. Ele era apenas uma pessoa mandado do pai para levar marmita aos seus irmãos, mas se tornou um grande vencedor. Teve a oportunidade. Quero que você preste bem atenção do que estou falando nesse dia. Deus tem dado oportunidade para você, e você tem que ser acovardado para fazer algo que Deus está te pedindo. Deus está chamando você para fazer uma grande obra, e você tem se acovardado para fazer essa grande obra. Torna as dificuldades, torna as lutas, e você se torna um grande vencedor. Não dá um passo atrás, irmão. Não olha para as pelejas, não olha para as coisas que está dificultoso. Deus manda dizer para você que está me escutando: olhe para a frente. A batalha que você vai entrar, não é você que vai vencer, mas é o Senhor que vai vencer por você. É o Senhor que vai ganhar batalha. É o Senhor que vai entrar com providência. Não é você. O que você tem que fazer
é tomar atitude, é tomar coisas, fazer as coisas acontecer. Deus, quando te promete algo, Ele nunca vai retroceder naquilo que disse. Já pensou? Se Deus te prometesse algo e não cumprisse? Não. Deus, quando promete, Ele cumpre. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Creia, coloque a sua fé diante de Deus e Deus vai fazer milagre na sua vida. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Às vezes nós retrocedemos por pouca coisa, como Deus disse para Jeremias: Jeremias, você está reclamando, você está falando, você está chorando, porque tens lutado até agora com homens, ainda mais tem com cavalo, ou ainda mais quando tem que andar com cavalo, quer dizer, ou quando mais tem que pegar pelejas maior, não é? Deus, quando escreveu para Jó, no capítulo 14, versículo 7, ele disse: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessará os seus renovos. No versículo 8, se envelhecer na terra, e a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Se você crer, Deus tem milagre para você. Se você ser um homem determinado, um rapaz jovem, tinha em torno de 17 anos ou menos, quando chegou lá, ele percebeu e teve uma grande oportunidade. Um pastor esquecido, lá no meio do mato com as ovelhas, se tornou aquele dia um grande vencedor. Deus tem vitória para você. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar tudo na sua vida. E Deus quer te fazer um grande vencedor. Pense nisso. Deus tem algo grande para você. Quero agradecer a todos os irmãos da igreja virtual. Deus abençoe a todos. Deus derrame da sua graça, da sua misericórdia. Eu quero agradecer ao pastor Jeremias, sua esposa, pela oportunidade que Deus me deu. Um abraço, Deus abençoe aqui na cidade de Caxias do Sul e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.